O abandono que ninguém vê. Deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Quando tudo aperta, quando o cansaço bate, quando a vida pesa, você fica do seu lado ou se abandona? Porque existe um tipo de abandono que não é visível. Ninguém vê. Ninguém comenta. Mas ele destrói por dentro. É quando você para de se defender, para de se respeitar, para de se sustentar emocionalmente e começa a se tratar como algo descartável. Esse vídeo é para quem está cansado de ser forte para os outros e fraco consigo mesmo. O abandono começa em silêncio. Ninguém acorda e decide se abandonar. Isso acontece aos poucos. Você começa ignorando sinais. Depois ignora limites. Depois ignora a própria voz interna. Quando percebe, já não confia mais em si. E uma pessoa que não confia em si mesma aceita qualquer coisa. Aceita menos do que merece. Aceita ficar onde não cresce. Aceita viver no modo sobrevivência. Ser forte não é se anular. Muita gente confunde força com endurecimento. Acha que ser forte é aguentar tudo calado. Não pedir ajuda. Não sentir. Mas isso não é força. É abandono disfarçado. Força real é presença interna. É estar consigo mesmo quando dói. Quem se abandona se cobra demais e se cuida de menos. Você se abandona quando se trai. Toda vez que você sabe o que precisa fazer e não faz, uma pequena traição acontece. Não é contra o mundo. É contra você. Com o tempo, essas traições minúsculas acumulam. E a confiança interna se quebra. Depois você se pergunta por que não acredita mais em si. A dor não te quebra, o abandono sim. A dor faz parte da vida. Ninguém escapa. Mas a dor só destrói quando você passa por ela sozinho. Quando você se abandona no momento difícil, a dor vira peso. Quando você se sustenta internamente, a dor vira aprendizado. A diferença não está no que acontece. Está na postura interna. O hábito de se abandonar vira identidade. Aquilo que você repete em silêncio vira quem você acredita ser. Eu sempre desisto. Eu não aguento pressão. Eu nunca termino nada. Essas frases não nascem do nada. Elas nascem de padrões repetidos de abandono. Mas identidade pode ser reconstruída. Você não precisa de mais força, precisa de fidelidade. Você não precisa se tornar alguém diferente. Precisa parar de se abandonar. Fidelidade interna é fazer o básico mesmo quando o emocional está instável. É continuar presente mesmo sem motivação. Isso cria uma base emocional sólida. Quem se abandona sempre procura escapes. Observe com honestidade. Quando as coisas apertam, para onde você foge? Excessos. Distrações. Vícios sutis. Não é falta de caráter. É tentativa de anestesia. Mas toda fuga enfraquece a confiança interna. Se abandonar é dizer eu não importo. Pode doer ouvir isso, mas é verdade. Quando você ignora seus limites, quando se trata como o último da lista, quando se diminui, a mensagem interna é clara: eu não importo. E a mente aprende isso. A vida não fica mais leve, você precisa ficar mais presente. Esperar a vida melhorar para se cuidar é um erro comum. A vida não vai aliviar para você, mas você pode se fortalecer para ela. Presença interna transforma peso em direção. Reconhecer o abandono é o primeiro ato de força. Você não muda aquilo que nega, mas muda aquilo que encara. Reconhecer que você tem se abandonado não é fraqueza, é maturidade. E toda virada começa aqui. Você se abandona quando mais precisa de si. Existe uma ironia cruel nisso. Justamente quando a pressão aumenta, quando o medo aparece, quando a responsabilidade pesa. É aí que muitas pessoas se abandonam. Por quê? Porque nesses momentos a mente busca alívio imediato. E o alívio mais fácil é desistir de si, diminuir expectativas, reduzir sonhos, parar de tentar. Isso parece proteção, mas é desistência silenciosa. A mente aprende a fugir do desconforto. Ninguém nasce se abandonando. Isso é aprendido. Toda vez que você foge do desconforto emocional sem enfrentá-lo, sua mente aprende que fugir funciona.
e começa a repetir o padrão. O problema é que a vida não para de exigir. Então você foge mais e se sustenta menos. Você não foi ensinado a se sustentar emocionalmente. Muita gente aprendeu a sobreviver. Poucos aprenderam a se sustentar. Te ensinaram a aguentar, não a acolher. Te ensinaram a ser forte para fora, não fiel por dentro. Então, quando a pressão vem, você sabe resistir, mas não sabe se apoiar. Autocrítica excessiva é uma forma de abandono. Parece contraditório, mas não é. Quando você se ataca internamente, se humilha, se compara, não está sendo exigente. Está sendo ausente. A crítica que não constrói não fortalece. Ela apenas te empurra para longe de si mesmo. Você se abandona quando se exige perfeição. Perfeccionismo não é busca por excelência. É medo de falhar. Quando você exige perfeição, qualquer erro vira motivo para desistir. E desistir vira alívio. A mente aprende: se eu não tentar, não falho. E você se abandona antes de começar. A raiz do abandono é a falta de segurança interna. Segurança interna não vem de resultados. Vem de postura. Quando você sabe que não vai se abandonar, o medo perde força. Mas quando você já se abandonou antes, qualquer dificuldade vira ameaça. A mente não teme o problema. Ela teme ficar sozinha com ele. Você se abandona quando não respeita seus limites. Existe força em saber parar. Existe maturidade em dizer não. Ignorar limites não é coragem. É negligência emocional. Quando você ultrapassa seus próprios limites repetidamente, você ensina a mente que ela não será protegida. E ela começa a desligar. Fugir de si vira hábito invisível. Observe os pequenos escapes. Rolar a tela sem parar. Comer sem fome. Se distrair para não pensar. Nada disso é aleatório. São tentativas de não sentir. Mas sentir é parte do processo de se sustentar. Você não se abandona porque é fraco, mas porque cansa. Cansaço emocional não tratado vira abandono. Quando você não se cuida, não se organiza, não se respeita, o corpo e a mente desligam. Não é preguiça. É exaustão silenciosa. Entender o padrão é o começo da virada. Você não muda o que não entende. Perceber quando, como e por que você se abandona te devolve escolha. E onde existe escolha, existe poder. Parar de se abandonar é uma decisão diária. Ninguém muda esse padrão de uma vez. Você decide todos os dias. Decide se vai se ouvir ou se calar. Se vai se respeitar ou se ignorar. Se vai ficar do seu lado ou virar as costas para si. Autossustentação começa com decisões pequenas, mas consistentes. Crie um acordo interno simples. Você não precisa de promessas grandiosas. Precisa de acordos possíveis. Algo como: hoje, eu não vou me abandonar. Isso significa não se humilhar internamente. Não se comparar sem consciência. Não fugir de si. Cumprir esse acordo cria confiança interna. Aprenda a se pausar antes de fugir. Toda fuga tem um instante antes. Um segundo de desconforto. Um incômodo. Uma tensão. Se você aprende a pausar nesse momento, você recupera o controle. Respira. Observa. E escolhe ficar. Isso é maturidade emocional. Cuidar de si não é fraqueza, é base. Descanso não é desistência. Organização não é rigidez. Cuidado não é egoísmo. Você não se fortalece se negligenciando. A mente só sustenta pressão quando existe base. A fidelidade interna se prova nos dias ruins. Qualquer um se ama quando está bem. O desafio é se respeitar quando está mal. Quando o erro acontece. Quando o cansaço vem. Quando o emocional pesa. É aí que você decide se vai se abandonar ou se sustentar. Você precisa parar de se atacar para evoluir. Autocrítica destrutiva paralisa. Autoobservação constrói. Troque acusações por perguntas: o que posso ajustar? O que aprendo com isso? Essa mudança muda tudo. Organização interna diminui o caos emocional. Escrever. Planejar. Organizar pensamentos. Isso não é frescura.
É higiene mental. Mente organizada sofre menos. Presença interna é um treino, não um dom. Ninguém nasce sabendo se sustentar. Isso se aprende. Quanto mais você fica consigo mesmo sem fugir, mais forte você fica. Presença cria estabilidade. Você não precisa se motivar, precisa se comprometer. Motivação oscila. Compromisso sustenta. Compromisso é continuar mesmo sem vontade. E isso reconstrói respeito interno. Se sustentar emocionalmente muda sua postura no mundo. Quando você não se abandona, você se posiciona melhor. Aceita menos migalhas. Escolhe com mais clareza. O mundo responde à sua postura interna. Virada emocional definitiva. Visão de futuro. O momento difícil é o lugar onde a vida muda. Muita gente acha que a vida muda quando tudo melhora. Mas a vida muda quando você não se abandona no pior momento. É quando você decide ficar. Decide sustentar. Decide não fugir. O momento difícil não é castigo. É teste de postura. Quem não se abandona aprende a confiar em si. Confiança não vem de vitória externa. Vem de fidelidade interna. Cada vez que você se sustenta, sua mente aprende: eu posso contar comigo. E isso muda tudo. Você não precisa vencer todos os dias, só não se trair. Vencer todos os dias é impossível. Mas ser fiel a si é escolha. Você pode errar, cansar, recomeçar, desde que não se abandone. Quem se abandona vive em modo sobrevivência. Sobreviver não é viver. Quando você vive se abandonando, vive apagando incêndios emocionais. Quando você se sustenta, começa a construir. E construção exige presença. A vida começa a responder quando você para de se abandonar. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Sua postura muda. Suas escolhas mudam. Seus limites mudam. E isso altera tudo ao redor. 2026 não precisa ser mais um ano de sobrevivência. Você pode entrar em 2026 diferente. Não perfeito, mas presente. Não invencível, mas fiel. E isso já é vitória. A dor continua existindo, mas você não fica sozinho com ela. A vida não promete ausência de dor, mas você pode prometer presença. E essa promessa muda a relação com tudo. Quem se sustenta emocionalmente não se perde fácil. Pode cair, pode errar, pode cansar, mas não se perde. Porque existe alguém dentro sustentando. A decisão é simples, mas não é fácil. Ou você continua se abandonando, ou começa a se sustentar. Não existe meio termo. E a decisão não é teórica. É diária. Ficar é o ato mais corajoso. Ficar quando dói. Ficar quando pesa. Ficar quando a vontade é sumir. Isso é coragem real. Acorda para vencer. Se esse vídeo falou com você, é porque em algum momento você percebeu que tem se abandonado. E agora sabe que não precisa mais ser assim. Curta o vídeo. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso. Se inscreva no Acorda para Vencer. Aqui não é sobre motivação vazia. É sobre postura, consciência e fidelidade interna. E no próximo vídeo, vamos falar sobre algo que trava muita gente sem perceber: o medo de assumir a própria força. Fica aqui. E lembra, não se abandone. Nunca mais.